Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Você gosta de orar? Você gosta de orar? Eu sei que vocês estão falando, pastor, eu oro, mas eu não gosto tanto de orar. Eu vou falar para vocês que Jesus gostava muito de orar. Muito. Sabe por quê? Quando a gente ora, a gente fala com quem? A gente fala com Deus. E Deus é o papai de Jesus. Então, por isso, Jesus gostava muito de falar com o seu papai. Gostava muito. Todo dia Jesus orava. Todo dia Jesus falava com Deus. Vários momentos Jesus passava longos períodos, muito tempo orando. Vocês sabiam disso? Pois é. Se vocês querem copiar Jesus, vocês têm que gostar de orar. Deus não é o nosso papai? Sim, Deus é o nosso Pai. A Bíblia fala isso, que Deus é o nosso Pai. E nós somos crentes, somos salvos por Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então Deus é o nosso Pai. Então nós devemos gostar de falar com o nosso Pai, assim como Jesus gostava de falar com o papai dele. Pois é, gostava muito. Jesus orou lá na sua tentação. Quando Jesus foi tentado, ele passou 40 dias orando. Você já imaginou orar 40 dias? Pois é. Por quê? Porque Jesus estava prestes a começar o seu ministério, prestes a chamar os apóstolos. Então ele precisava saber, ele precisava de orientação, precisava o que eu devo fazer. E quando a gente precisa saber o que fazer, onde nós vamos? Ou nós vamos na Bíblia e também fazemos oração. E perguntamos para Deus, o que eu faço nessa situação? Pedimos para Deus, Senhor, abençoe a minha avó que está internada. Senhor, abençoe o meu papai que está desempregado. Senhor, me abençoe lá na escola para eu dar testemunho. Nós fazemos oração porque precisamos saber o que fazer e precisamos que Deus nos ajude. E Jesus fazia isso. Jesus orou bastante sozinho, horas na madrugada. Vocês lembram quando Jesus acalmou o mar? Lembram dessa história? Teve 2 histórias. Jesus estava no barco, essa vez Jesus estava dormindo, não estava orando, mas teve um momento que os discípulos estavam lá no mar sozinhos e Jesus estava orando no monte, Jesus estava orando longe dos discípulos, mas Jesus viu eles lá no mar, viu que o mar estava agitado e Jesus foi até o encontro deles. Foi nesse aí que Jesus andou sobre as águas, mostrando que ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Jesus andou sobre as águas, chegou lá, teve aquele momento que ele teve com Pedro. Pedro, vem aqui, e Pedro foi, afundou. Não dá tempo de contar essa história toda, peça para o seu papai contar para você. Pois é, e aí Jesus foi lá e acalmou o mar. Mas antes disso, Jesus estava lá orando. A Bíblia diz que era alta madrugada. Quando você está lá dormindo, pois é, Jesus estava orando quando já era bem de noite. Pois é, Jesus gostava muito de orar. Antes de morrer, Jesus foi com seus discípulos mais queridos, os seus amigos, foi para um lugar chamado Getsemane, um jardim, foi para um jardim chamado Getsemane. E aí ele deixou os seus discípulos lá, num lugar e se afastou. E o que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Pois é, ele foi orar. E tanto que ele gostava de orar. E ele estava tão angustiado, tão triste, porque ele sabia que ele ia morrer. Mas ele estava tão angustiado, tão triste, que a Bíblia diz que ele suou como se fossem lágrimas, suor de sangue. Pois é, de tão angustiado que ele orou. E qual foi a oração de Jesus? Senhor, passa de mim essa morte, eu não quero morrer. Passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo, eu não quero morrer. Mas mas Jesus não queria morrer pelos nossos pecados? Claro que ele queria, mas ele era homem, ele queria viver. Mas ele disse assim para o Pai, não seja feita a minha, mas a sua vontade. E Jesus foi lá, voluntariamente, foi e entregou a sua vida por nós, que essa era a vontade do Pai, e também Jesus queria fazer isso, sabia que tinha que fazer isso por nós. Mas eu não estou falando tudo isso para mostrar que Jesus gostava muito de orar. Muito. E nós, como somos servos de Jesus, também devemos gostar muito de orar e orar bastante. Quantas vezes você ora na semana? 1, 2, 3?
Olha, nós devemos orar todos os dias, quando acordamos, antes do café, antes do almoço, durante a tarde, à noite, na nossa devocional, no nosso cultinho que fazemos com os nossos pais. Devemos orar todos os momentos, falar com Deus todos os momentos, falar com o nosso Pai, pedir ajuda, pedir conselho, pedir orientação. O que eu devo fazer? Sempre orando. Mas tem um momento da Bíblia que Jesus olha para uma figueira. Você sabe o que é uma figueira? É um tipo de uma planta, tipo de uma árvore, a árvore que dá figos. Você já comeu figo? Faz tempo que eu não como figo. É difícil encontrar figo. Não sei onde você está, mas o figo vem da árvore que chama figueira. E Jesus encontrou uma figueira. Olha, uma árvore bem bonita, bem frondosa. O que é uma árvore frondosa? É uma árvore que tem vários galhos, várias folhas. Mas Jesus se aproximou dessa árvore e ele disse o seguinte: ele foi lá procurar fruto, porque ele estava com fome, queria comer o quê? Um figo. Mas ele chegou lá, olhou, não tinha figo. E aí? Jesus amaldiçoou. Jesus disse assim, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você já viram uma árvore secar assim tão rapidamente? Nunca vi. Pois era o poder de Jesus que fez isso. Ele olhou a figueira, não tinha fruto. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. E os discípulos viram isso. Eles... Como a figueira secou assim tão rápido? E Jesus ensinou para eles, eu digo vocês a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão orar e pedir em oração a Deus tudo o que vocês quiserem e crendo recebereis. O que Jesus estava dizendo? Se eu quiser um carrinho de brinquedo, eu oro, peço, com fé e isso vai acontecer? Claro que não. Quando Jesus pedia as coisas para Deus, o que a oração fazia? A oração deixava Jesus perto de Deus. E a oração faz isso conosco. Nós entendemos mais como é a vontade de Deus. E aí nós pedimos coisas que são da vontade de Deus. Nós não pedimos coisas erradas. Nós pedimos coisas que são da vontade de Deus. E aí Jesus ensina isso. Vocês orando, tendo fé. O que é fé? É crer nas coisas de Deus. Crer na palavra de Deus. Então, se vocês conhecem bastante a palavra de Deus, têm bastante fé, vocês vão poder pedir a própria vontade de Deus e ela vai acontecer. Então, gente, nós devemos orar e orar muito, como o nosso Senhor Jesus fazia quando ele veio à terra. E vocês viram que a figueira até secou, rapidinho. Pois é, vamos fazer uma oração? Mas pastor, eu não sei orar, Peça para o seu papai, para sua mamãe, se eles forem crentes. Se eles não forem crentes, peça para alguém na igreja ensinar você como orar. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Eles não sabiam orar, não sabiam conversar com Deus, porque nós agora podemos falar com Deus por causa de Jesus. Então, peça para essas pessoas te ensinarem a orar. Jesus ensinou com a oração do Pai Nosso. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Não pode servir de reza, ficar repetindo. Não, nós podemos falar com Deus naturalmente, normalmente, como falamos com um papai, com nosso papai. Então nós podemos falar normalmente, mas Jesus ensinou, deu uma oração que serve de modelo, de guia, como nós devemos orar, que é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Olha só a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E dá pausa aí. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como também perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do
mal. Essa é a oração que Jesus ensinou como modelo para nós, mas você pode aprender a orar com um crente que já saiba orar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.